Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente. Eu quero me dirigir aos cearenses e às cearenses sobre esse pacote de reforma da Previdência que foi anunciado na noite do 9 de dezembro, numa reunião no Palácio do Abolição, entre o governador Camilo Santana e sua larga base nessa casa. Estas mensagens, na verdade, porque tratam-se de PEC e projeto de lei, chegam aqui na data do 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os argumentos alardeados, eles não se sustentam politicamente. Eu aprendi de muito cedo que a força deve vir da coerência. A força não deve vir da máquina, a força não deve vir do dinheiro, a força não deve vir da chicana política. A força deve vir da coerência. É incoerente, portanto, quem argumenta que era inescapável enviar a mensagem nos derradeiros dias de dezembro da sessão legislativa. O nosso regimento interno determina que as sessões ordinárias, a sessão legislativa ordinária, perdura até o dia 22 de dezembro. Lida foi no dia 10 de dezembro a mensagem do governador, portanto, 12 dias corridos para debater a aposentadoria dos servidores e das servidoras públicas do Estado do Ceará. 12 dias foram tomados no contrapé, sobretudo por aqueles que se esmeraram corretamente, na minha avaliação, e dar batalha contra a reforma previdenciária federal, como foram o PT e o PDT, por exemplo. O meu partido, o PSOL, que teve o seu nascedouro ainda em 2003, marcado pela reforma da Previdência de Lula. Vamos lembrar disso. Portanto, nós nos ombramos no Congresso Nacional contra a reforma da Previdência de Bolsonaro. É incoerente dizer que era inescapável. Primeiro, porque utilizou-se de uma norma administrativa precária para dizer que o prazo era julho de 2020. Se o prazo era julho de 2020, era julho de 2020. Não, portanto, dezembro de 2019. Eu queria falar aos cearenses aqui os dados, que inclusive estão no portal de dados abertos. O Ceará tem 168 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. 168 mil. Desses 168 mil, 103 mil aposentados, pensionistas e ativos ganham mais que 2 salários mínimos. Portanto, a reforma do governo Camilo vai atingir 70% dos servidores aposentados e pensionistas, porque os taxará aqueles acima de 2 salários mínimos. 36 mil dos ativos estão abaixo, portanto, 31%. Inclusive, esse é um tema que deveria, de fato, ser debatido, nos envergonhar. Nós temos mais de 1/3 da força de trabalho ativa hoje ganha menos que R$2.000. Desse total, dos que ganham acima de 2 salários, 19 mil são pensionistas. São mulheres, em a sua grande maioria, viúvas que recebem acima de R$2.000 em razão dos serviços que os seus esposos falecidos prestaram ao povo do Ceará. Serão taxadas agora. Veja, o governador está dizendo ao povo do Ceará que vai alterar a principal norma do Estado, que é a Constituição do Estado do Ceará, de forma assodada, sem debate, né, nos derradeiros dias da sessão legislativa, portanto, impedindo o debate, para dizer que vai obedecer uma portaria ministerial. A Procuradoria-Geral do Estado tem excelentes profissionais, eu os conheço. Não acredito que eles tenham aconselhado isso. Eu vou repetir. O governador disse que mandaria
a reforma nesses últimos dias da sessão legislativa para obedecer uma portaria ministerial que diz que o Estado que, depois de julho de 2020, não se adequasse à reforma previdenciária, a da emenda 103, estaria inadimplente perante a União e, portanto, não poderia contratar. Veja, quando o governador antecipa em 6 meses a reforma, ele prejudicou milhares de servidores que poderiam, nesses 6 meses, inclusive, requerer as suas aposentadorias. Ontem eu estive na Praça do Ferreira, encontrei uma servidora com 52 anos de idade, 25 anos de serviço. Ela foi tomada no contrapé. Ela vai ter que trabalhar mais agora, inclusive. Sabe por quê? Porque o governador poderia ter enviado uma possível reforma pelo menos 6 meses adiante, mas aí seria às portas da eleição de 2020 e ele não quer que a sua base, de fato, que aqui, dia após dia, sessão após sessão, se esmerou em criticar a reforma da Previdência, repito, corretamente, porque eu quero manter a coerência, eu quero criticar a reforma do Bolsonaro e a reforma do Camilo. É uma incoerência, portanto. Agora, o argumento é frágil, se desfaz como nuvens ao vento. Dizer que está obedecendo uma portaria ministerial, uma norma precária administrativa, eu sei que os procuradores do Estado sabem do que eu vou dizer agora. Há 10 dias atrás, o Supremo acolheu 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra a reforma previdenciária. 4. Eles sabem disso. Estão sob a relatoria do ministro Barroso. Portanto, a própria reforma federal ainda não foi modulada. Não foi modulada. E o governador quer alterar a Constituição do Estado, né, de forma assodada, sem que sequer que o Supremo tenha dito ainda o veredito final sobre a reforma da Previdência. 4 ações diretas de inconstitucionalidade foram aceitas. Quem é do direito sabe que já é um debate importante aceitar a tramitação da ação. E, no meio disso, tem um fato que ele salta aos olhos, é que a PEC paralela não foi aprovada. Portanto, o governador, ele repete o seu comportamento. Quando o governo Temer anunciou a reforma da Previdência, eu dizia assim, que o governo Camilo era mais Temer do que o Temer, porque em 2016, final de 2016, fez uma reforma que o Temer sequer conseguiu fazer em 2017. O governo Camilo fez isso. Depois, a majoração de 2018. E agora, em 2019, sem que a PEC paralela tenha sido aprovada, se sustentando na fragilidade de uma portaria ministerial. Quando eu vi o argumento, eu disse, não, esse argumento não é sério. O argumento sério é a política. Muitos aqui sabem que as suas bases no interior do Estado repudiam essa reforma, como repudiaram a reforma de Bolsonaro, e que, portanto, vão cobrar caro aqueles deputados nos seus municípios que votarem a favor dessa reforma em 2020, ano eleitoral. A reforma, portanto, do governo Camilo vai atingir pensionistas, aposentados e ativos em número de 103 mil, do total de 170 mil, que são aqueles que estão acima de 2 salários. 103 mil. E vai desidratar a pensão por morte dos servidores. E o faz isso falando de uma portaria sem que a PEC paralela tenha sido aprovada, e com 4 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando. Chegaram ao nosso mandato notas de vários sindicatos. Eu via o pronunciamento do presidente do sindicato APEOC, o professor Anísio, num vídeo. Eu vi a nota do Sindojus, do Sindicato dos Oficiais de Justiça, do Sindjustiça. Hoje, o FUASPEC e o MOVAS estão se reunindo. O FUASPEC é o Fórum Unificado
das associações de servidores, se reúnem hoje à tarde. Eu quero dizer que o nosso mandato acolherá todas essas manifestações de servidores, no sentido de que nós possamos dar a batalha para que isso não seja aprovado. É uma temeridade aprovar isso nos derradeiros dias de 2019, porque mesmo se permanecer esta portaria dizendo que o prazo decadencial é julho de 2020, que se espere, portanto, julho de 2020, porque isso alterará o aumento da idade mínima de aposentadoria, vai mexer na vida de milhares de pessoas. Por exemplo, eu li a justificativa, eu estou aqui com as mensagens, elas não trazem na justificativa o impacto. Quantos milhares de servidores vão ser impactados, por exemplo, nos próximos 6 meses? Eu estou oficiando a CEPLAG. Essa janela de 6 meses, por si só, além da insegurança jurídica, porque o que vai acontecer? Veja só, eu estou fazendo esse alerta à Assembleia. O que vai acontecer se o ministro Barroso modular, por exemplo, de forma diferenciada, a reforma da Previdência Federal? Vai voltar atrás aqui? É uma insegurança jurídica. A Constituição não pode ser tratada dessa forma, sobretudo pelo governador. Eu vou botar mais 1 minuto, deputado, para Vossa Excelência concluir. Bom, aqui eu quero fazer os votos que me trouxeram aqui. Veja, eu reconheço o meu lugar de minoria absoluta, e é deste lugar que eu falo, mas eu quero falar para vocês que são da maioria. Vocês têm uma responsabilidade muito grande pelo que vocês disseram há 6 meses atrás e pelo que vocês dirão daqui a 6 meses. Eu quero ver aqueles que combateram e falaram dos impactos da Previdência Pública, por exemplo, né, na elevação da pobreza e da desigualdade. Eu quero ver e ouvir dizendo que as contas do Ceará estavam aqui, vários deputados governistas se ufanando de que as contas previdenciárias do Ceará já estavam adequadas em razão das alterações de 16, da segregação de massa antes e das alterações de 2016. Ou seja, não estava valendo aquele discurso de 6 meses atrás? E o discurso daqui a 6 meses? E o discurso daqui a 6 meses? Portanto, olhem no olho da sociedade e falem a verdade. Vocês não querem assumir o prejuízo político eleitoral de 2020, porque a medida é amarga, é impopular, e vocês vão ser cobrados pela incoerência. A verdade é essa. Olhem no rosto da sociedade e sejam transparentes, porque esse argumento que foi dado agora, nos derradeiros dias de 2019, ele não se sustenta, ele é covarde.